Dia 29 de novembro. 1 Crônicas, capítulo 25. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados neste ministério foi: dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante-Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Deitaram sortes para designar os deveres, tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. A primeira sorte tocou a família de Asaf e saiu a José. A segunda, a Gedalias, que com seus irmãos e seus filhos eram 12 ao todo. A terceira, a Zacur, seus filhos e seus irmãos 12. A quarta, a Isri, seus filhos e seus irmãos 12. A quinta, a Netanias, seus filhos e seus irmãos 12. A sexta, a Buquias, seus filhos e seus irmãos 12. A sétima, a Jezarela, seus filhos e seus irmãos 12. A oitava, a Jesaías, seus filhos e seus irmãos 12. A nona, Matanias, seus filhos e seus irmãos 12. A décima, a Simei, seus filhos e seus irmãos 12. A undécima, a Azarel, seus filhos e seus irmãos 12. A duodécima, a Asabias, seus filhos e seus irmãos 12. A 13ª, a Subael, seus filhos e seus irmãos 12. A 14ª, a Matitias, seus filhos e seus irmãos 12. A 15ª, a Jerimote, seus filhos e seus irmãos 12. A 16ª, a Ananias, seus filhos e seus irmãos 12. A 17ª, a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos 12. A 18ª, a Anani, seus filhos e seus irmãos 12. A 19ª, a Malote, seus filhos e seus irmãos 12. A 20ª, a Eliata, seus filhos e seus irmãos 12. A 21ª, a Otir, seus filhos e seus irmãos 12. A 22ª, a Gidalte, seus filhos e seus irmãos 12. A 23ª, a Maaziote, seus filhos e seus irmãos 12. A 24ª, a Romante-Ezer, seus filhos e seus irmãos 12. 1 Crônicas, capítulo 26. Quanto aos turnos dos porteiros dos coreitas, Meselemias, filho de Coré dos filhos de Asaf, os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Jediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom, Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, e Sacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías: Otini, Rafael,
Obed e Eusabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens valentes. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo 62. Os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. De Oza, dos filhos de Merari, foram filhos. Sinri, a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era o primogênito. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Rosa foram 13. A estes turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda para servirem como seus irmãos na casa do Senhor. Para cada porta deitaram sortes para designar os deveres tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. A guarda do lado do oriente caiu por sorte a Selemias. Depois lançaram sorte sobre seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e lhe saiu a guarda do lado do norte. A Obed-edom, a do lado do sul, e a seus filhos, a da casa de depósitos. A Supim e a Oza, a do ocidente, junto à porta de Salequete, na estrada que sobe, guarda correspondendo uns aos outros. Ao oriente estavam de guarda 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, e para a casa de depósitos 2 num lugar e 2 noutro. No átrio ao ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto ao átrio. São estes os turnos dos porteiros dos filhos dos coreitas e dos filhos de Merari. Dos levitas, seus irmãos que tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Os filhos de Ladã, descendentes dos gersonitas, pertencentes a Ladã e chefes das famílias deste, da família de Gerson. Jeiele, os filhos de Jeiele, Zetã e Joel, seu irmão. Estavam estes a cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Aramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas, Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos tesouros. Seus irmãos, de Eliezer, foi filho Reabias, de quem foi filho Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicre, de quem foi filho Selomite. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham dedicado. Dos despojos das guerras, as dedicaram para a conservação da casa do Senhor, como também tudo quanto havia dedicado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos. Dos Isaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para oficiais e juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700 que superintendiam Israel, além do Jordão para o ocidente em todo o serviço do Senhor e interesses do rei. Dos Hebronitas, Gerias era o chefe. Quanto aos Hebronitas, suas genealogias e famílias se fizeram investigações no 40º ano do reinado de Davi, e se acharam entre eles homens valentes em Jazer, de Gileade. Seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes das famílias. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. 1 Crônicas, capítulo 27. São estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos, que entravam e saíam de mês em mês, durante o ano, cada turno de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabidiel. Em seu turno havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Aoíta, a cujo lado estava Miclote. Também em seu turno havia 24.000.
O terceiro capitão do exército e o designado para o terceiro mês era Benaia, chefe filho do sacerdote Joiada. Também, em seu turno, havia 24.000. Era este Benaia homem poderoso entre os 30 e cabeça deles. O seu turno estava ao encargo do seu filho Amizabade. Para o quarto mês, Azael, o irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em seu turno havia 24.000. O quinto capitão para o quinto mês, Samute, o israelita. Também em seu turno havia 24.000. O sexto para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o tecoíta. Também em seu turno havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês, Elis, o pelonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês, Sibecai, o uzatita, dos zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O nono para o nono mês, Abiezer, o anatotita, dos benjamitas. Também em seu turno havia 24.000. O décimo para o décimo mês, Maarai, o netofatita, dos zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O undécimo para o undécimo mês, Benaia, o piratonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O duodécimo para o duodécimo mês, Eudai, o netofatita, de Otiniel. Também em seu turno havia 24.000. Sobre as tribos de Israel eram estes. Sobre os rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicre. Sobre os simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os levitas, Razabias, filho de Quemuel. Sobre os aronitas, Adoc. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naftali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaasiel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os chefes das tribos de Israel. Davi não contou os que eram de 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número não se registrou na história do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, estava sobre os tesouros do rei, sobre o que este possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos. Jonatas, filho de Uzias. Sobre os lavradores do campo que cultivavam a terra, Esri, filho de Quelube. Sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que das vides entrava para as adegas, Zabdi, o Sibimita. Sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Hanã, o Gederita. Porém, Joás sobre os depósitos do azeite. Sobre os gados que pasciam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adilai. Sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. Sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. Sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agareno. Todos estes eram administradores da fazenda do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Aquimone, atendia aos filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, amigo do rei. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. 2 Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor.
porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Miqueias capítulo 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um, em nome do seu Deus, mas quanto a nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e os que eu afligira. Dos que cocheiam, farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá. Sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como da que está para dar à luz? Sofre dores, e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem: Seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na eira. Levanta-te e debulha ao filho de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas. E esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Lucas capítulo 13. Naquela mesma ocasião, chegando alguns,
Falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aquele 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava, e dizia: Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais: Aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: Retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: Ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no 3º dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: Bendito o que vem, em nome do Senhor.